Estamos começando mais um episódio do nosso ChefCast especial Evolução Financeira, em comemoração ao lançamento do nosso livro Evolução Financeira pela editora Chave Mestra. Pessoal, você que está chegando agora, já se inscreva no canal, deixe o seu like aí, faça os seus comentários, ative o sininho para você não perder nenhum episódio dessa série que está fenomenal e fazendo muitas pessoas por esse Brasil e fora do Brasil evoluírem financeiramente. O tema do nosso episódio de hoje é um tema bastante moderno e significativo na sua vida. Olha, vamos falar sobre dolarização patrimonial logo após a nossa vinheta. ChefCast, especial Evolução Financeira. Pessoal, para falar sobre dolarização patrimonial, hoje nosso convidado é aquele cara que nas redes sociais é conhecido como Rafa Educador. Ele começou a trabalhar aos 16 anos. Aos 23, conquistou o primeiro salário acima dos 10 mil já, olha que beleza. Aos 26, recebeu o primeiro salário acima dos 40k, sonho de muita gente, né? Consultor financeiro de pessoas físicas e jurídicas, se formou na primeira turma de educadores financeiros certificados, reconhecidas pelo MEC aqui no Brasil, tá? Além de trabalhar com consultoria e educação, ministra cursos e palestras contando a sua história para ajudar a conscientizar cada vez mais pessoas. E quem sabe te ajudar aí a atingir o seu primeiro salário de 10k e 40k. Vamos conversar hoje com Rafa Goulart. Olá, Rafa. Tudo bom? Grande prazer estar aqui. Acho que esse livro não juntou só histórias fenomenais, juntou pessoas. Ontem, ouvindo um pouquinho a história de cada um, a gente viu o quanto as pessoas têm um brilho no olhar, né, para falar disso. E desde o início das nossas conversas, grande chefe empreendedor, prazer estar com você. Vi muito sobre o ChefCast, as pessoas ali no grupo falando de como foi essa experiência. Então, parabéns por essa iniciativa e obrigado pelo convite. É isso aí, a gente se sente honrado em participar com vocês, né? E um assunto tão moderno e tão, assim, necessário que é falar desse danado aqui, olha, o dólar, né? Vamos falar sobre dólar hoje, já tô me sentindo até mais rico perto dele aqui, né? Então, é o seguinte, eu gostaria de começar que você falasse sobre o que é, né, essa dolarização patrimonial, como a gente pode conseguir alcançar esse tipo aí de diversificação dentro das nossas carteiras. Legal. Primeiro é importante o seguinte, hoje o termo é dolarização porque o dólar é visto como a moeda mais forte no mundo. Ela não é a mais cara, né? Eu tenho a libra esterlina, por exemplo, que é bem mais cara, mas o dólar é mais forte. Por quê? O dólar é a moeda econômica do mundo, né? Até na Inglaterra, por exemplo, você tem o iPhone, os acessórios de tecnologia todos cotados em dólar, né? Então, por isso que hoje a gente usa a dolarização. Se no futuro trocar a moeda mais forte, provavelmente a gente vai trocar também o nome para talvez, não sei, euroização, não sei se fica legal, mas dolarização é legal, mas o conceito mais importante é proteção patrimonial. Por quê? E aí vou até abrir com a frase que eu deixo no livro, né? Para quem tem o real como a moeda principal, ter dólar na carteira é legítima defesa. Por quê? Se a gente parar para pensar no histórico do dólar, né, vamos voltar um pouco para 2012, por exemplo, que foi quando eu comecei a comprar dólar, não para investimento nem proteção, porque eu queria viajar para fora do Brasil e eu via que o dólar estava cada vez ganhando mais valor, né? Quando a gente teve em 1994 o Plano Real, a gente teve a paridade de 1 para 1, isso obviamente não se sustentou, porque ao longo do tempo o dólar mostrou a sua força e ele foi crescendo. Quando eu comecei a comprar dólar, eu percebi que ao longo do tempo, por mais que o Brasil tentasse evoluir muito, política e economicamente falando, os Estados Unidos estavam num patamar muito à frente. Então, esse valor foi aumentando. Quando eu comprei em 2012 e viajei em 2015, a gente já tinha uma valorização de quase 50%, de 2,20 mais ou menos para 3,10 aproximadamente. E lá na Argentina, então, a gente tinha R$1 para o peso, que era em torno de 1 para 4, e o dólar para o peso era 1 para 9.
Ou seja, uma diferença muito grande. E se você for para o câmbio paralelo, que é aquele câmbio que é extraoficial, trocando pessoas por pessoas, as pessoas ainda pagavam quase 3 pesos a mais por cada dólar. Quando eu me vi nessa situação, eu falei assim, olha, o dólar não é só para viajar. O dólar é para eu proteger também o meu poder de compra, principalmente de eletrônicos, porque o mundo fazia todas as suas cotações em dólar. E aí, quando a gente traz isso para a realidade do brasileiro, por exemplo, principalmente de talvez uns 8 anos para cá, a gente tem muitos brasileiros indo estudar lá fora. Então, imagina você com um filho nascendo, por exemplo, você começar a investir em dólar para quando o seu filho ou sua filha com 18 anos, você poder dar a oportunidade deles estudarem fora. E não só nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, já que o mundo inteiro usa dólar. Será que é interessante? Inclusive, tem alguns países que têm reservas em dólares, né? Para poder proteger também a própria reserva do país, né, Rafa? Perfeito. O ouro era visto como uma das únicas reservas de valor antigamente. E aí, quando o dólar começou a ganhar muito peso, o ouro é algo que é mais difícil de você transportar, mais difícil de você guardar. O dólar não. Então, além da reserva de ouro, o ouro ainda é a maior reserva de valor, não tem como a gente discutir, mas é algo que tem uma dificuldade um pouco maior de você guardar, de você transportar. Então, o dólar se tornou a reserva de valor de muitos países, né? Países que têm muito dólar, hoje são vistos como países mais fortes, realmente. Rafa, uma coisa que é bom você salientar pra gente é que dinheiro é totalmente diferente de valor, né, cara? Não tem nada a ver. Às vezes o brasileiro, por trabalhar somente com o real, ele acaba confundindo um montante com um valor, não é? Cara, com certeza. Por quê? Hoje, a pessoa que tem 3 milhões de reais, no Brasil, ela pode se considerar milionária. Mas para o mundo, ela não é. Porque milionário no mundo é $1 milhão. Então, a gente está falando aí de praticamente 5,5 milhões. E isso por quê? Não é porque a gente está desvalorizando o Brasil. É porque eu não consigo comprar a mesma coisa. Eu não sei quanto vai estar o dólar no ano que vem. Ele pode estar mais barato ou mais caro. Mas vamos fazer uma simulação, uma brincadeira. Se eu te oferecesse hoje 2 malas, uma com $100 mil e uma com 550 mil reais, qual que você escolheria? Eu preferiria o dólar. Perfeito. Tem clientes meus que falam o seguinte, cara, eu acho que ano que vem o dólar vai estar mais barato, então eu prefiro pegar de real. Aí eu falei assim, legal, agora eu vou fazer uma outra pergunta. E se você pegasse essa mala hoje e só pudesse abrir daqui a 10 anos? Piorou, mas é aí que eu ia continuar no dólar, né? E aí qual é a resposta? Ah, não, aí o cenário muda. Então eu prefiro o dólar. Por quê? Emocionalmente, a gente tem a esperança de que o dólar baixe. Mas racionalmente, a gente olha para a história. E contra dados, tudo bem que o passado não garante o futuro. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Mas quando você olha para o histórico, você fala assim, opa, sendo racional, no fundo, o dólar provavelmente vai estar mais alto. Só que tem um outro ponto. E se daqui a 10 anos o dólar tiver R$3, você perdeu dinheiro? Não, por quê? Foi a história que eu contei ontem, por exemplo, do iPhone. O iPhone, há 3 anos atrás, na verdade, em 2021, quando foi lançado o iPhone 13 Pro, por exemplo, ele era $1.000. Quando lançou em 2022 o iPhone 14 Pro, ele também era $1.000. Ou seja, a inflação, por mais que você tenha uma inflação, é uma inflação muito controlada. Então, a mesma coisa que você comprava com os seus R$5.500 comparando com $1.000, quando o dólar tiver R$3, você compra as mesmas coisas porque vão ser $1.000 do mesmo jeito. Então, provavelmente, tudo vai estar mais barato. O efeito da inflação tem um peso totalmente diferente na moeda americana, né? É como você fala, o cara lança aqui um equipamento hoje, sei lá, qualquer equipamento, vamos falar um celular qualquer, R$1.000. Ele vai ficando velho, ele se mantém aquele R$1.000 para o outro vir mais caro um pouco, 1.500, 2.000. E lá não, vai se barateando os antigos para vir os mais novos no preço, naquele patamar que tinha lá de R$1.000. Isso é interessante que a gente acompanha muito isso, né? A gente que é da área de tecnologia, vê muito isso em placas-mães, memórias, sim, computadores. Verdade. Então tem tudo isso. Mas será qual é o segredo, Rafa, que faz com que o dólar seja essa moeda assim tão perene e tão segura, cara? Confiança.
Tudo isso é o que a gente chama de fidúcia, né? Os Estados Unidos, ele não só diz que ele tem uma economia forte, ele mostra que ele tem uma economia forte, uma economia estável. A gente até brincou aqui antes falando, eu não falo de política. Por quê? Você tem que se preparar para todos os cenários políticos possíveis. Ninguém imaginaria que os Estados Unidos hoje tivesse com a inflação que está, mas assim, vejo como algo temporário, porque eles mostram que estão se recuperando. Então, assim, é literalmente confiança. O quanto o mundo confia na economia americana para falar o seguinte, opa, eu acho que a moeda dele vale mais, então eu vou ter a moeda dele guardada comigo, porque eu estou me protegendo, já que eu consigo usar essa moeda no mundo inteiro. Entende? Então é pura confiança na economia e na moeda americana. É aquela diferença que a gente fala entre preço e valor. Será que uma bolsa de uma marca muito famosa, que custa 50 mil reais, por exemplo, ela custou aquilo? Custou perto daquilo? Com certeza não. Só que você tem por trás um branding, uma logo, dizendo que aquilo ali tem qualidade, tem status, tem estilo de vida. Isso faz com que o valor aumente em relação ao preço. É como eu vi uma entrevista uma vez de um CEO da Nike, e uma pessoa fez uma pergunta para ele assim, rapaz, o preço do tênis, ele é tanto, por que vocês vendem o tênis a X? Ele falou, não, nós não vendemos tênis, nós vendemos o prazer de calçar um Nike, né? Então, tá mais ou menos isso no dólar, né? É a confiança Perfeito. de se ter o dólar na carteira que vai fazer toda a diferença. Agora, Rafa, no seu ponto de vista, essa experiência que você tem de já longa data vir trabalhando com dólar, por que hoje eu devo preferir o dólar do que, por exemplo, um euro, que querendo ou não também é uma moeda confiável? Exatamente pela questão da confiança. O euro, eu vou dar uma opinião minha, que assim, muitas vezes eu tenho que trazer algumas opiniões técnicas para a vida real para conseguir explicar para as pessoas. Então assim, dentro da moeda americana, você tem praticamente um interesse. Você pode ter o dólar canadense, o dólar australiano, mas estou falando do dólar americano. Você tem um interesse ali de uma nação. No euro, você tem quantos interesses diferentes? Você tem dentro da União Europeia países que são um pouco mais capitalistas, países que têm um pensamento um pouco mais socialista. Então, por mais que eles estejam em um grupo que todo mundo pensa naquele momento ali, está buscando os mesmos interesses, é mais fácil que no futuro tenha um problema. Por quê? As pessoas mudam, as nações mudam, as políticas mudam. Então, qual que você, sem pensar em valor, você acha que pode ter um problema futuro mais fácil? Aqui você tem interesses distintos dentro de uma mesma casa, né? Então, esse eu acho que é um dos motivos pelo qual o euro ainda não conseguiu chegar tão perto do dólar. Você tem muitas economias diferentes dentro de uma moeda só. Então, eles se juntaram para ficar mais forte. Estados Unidos é uma nação que mostra a força ao longo dos anos. Muitas pessoas falam que talvez China, Rússia consigam se juntar e chegar um pouco perto. É a realidade? O mercado econômico da China cresce cada vez mais. Eles estão se tornando, talvez, muito próximo dos Estados Unidos, uma grande potência, mas até que esse mercado se torne algo de confiança para a gente ter a moeda chinesa tomando a frente, eu acho que falta um pouco mais. Então, por mais que o euro e a libra sejam mais caras do que o dólar, a confiança que a gente tem no dólar eu acho que é um pouco maior. Essa questão de confiança, ela é tão explícita que a própria China, né, empresta muito dinheiro para os Estados Unidos, então ela tem uma grande reserva, né? Os Estados Unidos, hoje, se brincar, o país que ele mais deve é a própria China. E até para reforçar um pouquinho o que você disse, o euro, volta e meia a gente vê algumas notícias dele correndo riscos mesmo até de se extinguir. Há pouco tempo atrás mesmo foi preciso ter financiamento em massa para a Grécia, se eu não me engano, para outro país, não lembro qual, mas a Grécia era um dos que estavam no meio, que estavam ameaçando aí a existência do euro, né? E o dólar a gente não vê essas notícias, né, cara? Eu acho que envolve muito essa questão dos múltiplos interesses ali, né? Uma própria possível saída da Inglaterra com o Tratado de Brexit da União Europeia, eu acho que é uma ameaça muito forte para isso. E quando veio, por exemplo, a pandemia, a China comprou muito dólar. Foi um dos países que mais comprou dólar. A confiança que eles têm no dólar, naquele momento, parecia muito maior que a do próprio americano. Então, assim, se um país que está crescendo tanto fez isso, literalmente o que a gente fala no mercado de encher a mão, será que eles estão prevendo alguma coisa?
Isso sem contar nos títulos, né? Não estamos nem entrando no mérito dos títulos que eles têm dos americanos, né? Então, é um negócio que realmente a gente para olhar com essa análise aí, a gente vê o quão potente é a economia americana, o dólar em si, né? E uma coisa é o seguinte, até quando eu falo comprar dólar, a gente estava numa conversa aqui nossa, mas para muita gente que está ouvindo a gente, talvez não seja tão óbvio. Quando eu falo comprar dólar, não é só literalmente você ter uma reserva de dólar, mas sim através de bonds, por exemplo, ou teasers, enfim, o Tesouro Americano ou títulos de dívida americana também. Hoje você pode investir em empresas americanas também através de dólares, né? Existem muitas corretoras aí que te ajudam. Acho que, se eu não me engano, a Venue, né? Você consegue já comprar títulos direto americanos. Tudo isso é dolarização, né? Não quer dizer que é só o dólar em si, o papel, né? Agora, voltando assim, especificamente do dólar, do papel. Eu sei que você já explicou isso, mas eu queria que você desse uma explanada melhor para que as pessoas perdessem o medo. A gente sabe que existe a volatilidade, igual você falou. Se eu comprar muito dólar hoje, mesmo que ele caia, não quer dizer que eu vá perder, né? Não quer dizer que eu perdi dinheiro, cara. Perfeito. Hoje, a gente costuma falar muito de tecnologia, mas se a gente falar do arroz, por exemplo, todo custo de produção, ele é baseado no valor do dólar. Então, se o dólar de hoje para amanhã cair 50%, provavelmente daqui a um mês a gente vai ver essa correção nos mercados, né? Então, assim, o $1 hoje que compra um pacote de biscoito, não importa se ele está R$5 ou se ele está R$2, ele vai continuar comprando aquele pacote de biscoito, né? Acaba sendo um conceito de proteção da inflação também, né? Não só um conceito de proteção do risco Brasil, especificamente em relação a questões econômicas, né? A gente tem uma inflação muito agressiva no Brasil, já historicamente. É claro que eu acho que o momento que a gente passa hoje de alta da taxa Selic é exatamente para conter essa inflação. A gente teve uma inflação que chegou a 12%, hoje está menos de 5%. Ou seja, a taxa Selic foi aumentada, ela já começou a reduzir a inflação, então provavelmente até o final do ano pode ser que a gente já comece a ter redução de taxa Selic. Por quê? Porque as coisas começaram a se balizar. E isso está diretamente ligado ao dólar. Por quê? Quando a nossa taxa Selic sobe, o que os americanos normalmente fazem? Opa, eu acho que o Brasil se tornou um país interessante para eu investir. Então, eles, teoricamente, vendem dólar para comprar real, para investir no Brasil. E se eles estão vendendo dólar, o valor do dólar vai caindo. Por quê? Muita gente vendendo. Aí é o conceito de feira. Se eu tenho muita banana na feira, vai estar mais barata porque ele quer vender rápido. Agora, se eu tenho pouca banana na feira, vai estar um pouco mais cara porque é um produto mais escasso. Mais pessoas vão querer e eu tenho menos quantidade. E aí, quando você fala de dólar, é exatamente isso. O mesmo dólar de hoje que compra um biscoito ou uma penca de banana, amanhã vai comprar também. Mas o meu mesmo real de hoje que compra 5 bananas, 3 bananas, ele não vai comprar a mesma coisa no ano que vem. É muito interessante você falar nisso aí, porque abre uma possibilidade, né, Rafa? Da gente até pegar alguns dólares para investir, fazer essa transição dependendo de tempos em tempos. Eu estava olhando tempos atrás, se eu não me engano, a taxa de juros lá nos Estados Unidos estava 2,5%. Ou seja, você pegar dinheiro emprestado ou você emprestar dinheiro para o governo é a mesma coisa, é diferente daqui do Brasil, que se você for pegar emprestado é 30%, e se você for emprestar você paga 13%. Então a gente viu também uma grande massa de pessoas pegando lá, transformando os dólares para investir no Brasil, isso que você falou, né? E depois, posteriormente, quando essa taxa voltar, transformar de novo para a moeda americana. É uma manobra também, né? Com certeza. E eu vou te dar um exemplo que fica até mais claro para o brasileiro, que é o seguinte. Uma das formas de investir em dólar e automaticamente no mercado imobiliário americano é comprar um imóvel lá fora, né? E em 2000... Vamos pensar no período antes da pandemia, que a gente tinha uma taxa de juros lá que estava em torno de 2%. Um brasileiro que comprasse um imóvel lá fora... Teve cliente meu que conseguiu uma taxa de 5,25% ao ano. Sendo que é o seguinte, a taxa de juros americana estava em torno de 2%, acho que 1,75% e 2,25% era o intervalo. E para o americano, a taxa de juros ia ser uns 2,5%. Para o brasileiro, que era o dobro, pagava 5,25%. Olha como, mesmo estando fora daquele país, sendo estrangeiro, eles tinham
uma taxa de juros muito atrativa para comprar um imóvel lá. E um outro ponto, o financiamento imobiliário lá fora, ele não é de juros compostos. Ele é de juros simples. Então, ou seja, você tem aquele 5,25 de juros simples ao longo de 30 anos, por exemplo. É algo muito menor do que a gente tem no Brasil. Então, o mercado imobiliário americano ele se tornou muito convidativo, muito sedutor. E aí, um brasileiro que ele tinha, por exemplo, vamos falar de valores mais altos quando a gente fala de imóvel, obviamente. Mas um brasileiro que tem, por exemplo, 5 a 10 milhões em imóvel aqui no Brasil e quer diversificar, com 300, 400 mil dólares, ele consegue comprar excelentes imóveis para aluguel lá fora. Então, ou seja, ele ia pegar lá, vamos supor, 1.600.000, 1.700.000 para comprar um imóvel fora. Só que a pergunta é, vale a pena pagar à vista? Não, porque ele vai ter um financiamento de 5,25% de juros simples e uma rentabilidade que deve girar em torno de 5 a 6% ao ano. Então, ele literalmente paga o imóvel dele lá de fora com o valor da rentabilidade dele. Os juros americanos são muito atrativos, principalmente para nós, somos brasileiros, porque mesmo quando os nossos juros chegaram a 2% em 2019, eu continuava tendo um financiamento imobiliário que ele partia de 6, 7%, porque a gente sabia que era muito difícil segurar aquele 2% de juros lá embaixo. Então, assim, sem dúvida nenhuma, qualquer brasileiro que adquirir uma dívida lá fora, quando eu falo lá fora, nos Estados Unidos, hoje está um pouco mais alto, mas vai continuar valendo muito mais a pena. Por quê? Porque lá o empréstimo não é para onerar. O empréstimo é realmente para facilitar a vida e girar a economia. Aqui no Brasil, a gente sabe que o empréstimo pessoal nos bancos não é para girar a economia. No geral, acaba criando uma bola de neve. Poucas pessoas conseguem realmente. Veja lá um cheque especial, um cartão de crédito, hein? Aí nem se fala. É interessante que você me fez lembrar de uma obra que eu li. Eu gosto demais dessa obra, que é Pai Rico, Pai Pobre. Clássico. Uma das coisas que ele fazem, que se o brasileiro for fazer a conta aqui no Brasil, não dá para fazer muito o que ele fez lá. Mas uma das ideias centrais desse livro é o quê? Compra-se o imóvel financiado, aluga-se esse imóvel, com o dinheiro do aluguel você paga o financiamento e ainda lhe sobra alguma coisa. E gera riqueza com isso, né? Para mostrar o tanto que os juros lá é facilitado. Claro que quem lê essa obra aqui no Brasil e tenta transcrever para cá vai encontrar as dificuldades. Mas é basicamente isso, né, Rafa? É exatamente isso. Lá você... vamos pensar no americano. Se você tem uma rentabilidade de aluguel de 4% ao ano, que é talvez o que você tem aqui no Brasil, de 4% a 5%, só que em dólar, num lugar que não tem inflação, e você tem uma taxa de juros que você vai fazer um financiamento para o americano, por exemplo, de 3%. Será que não faz sentido você ganhar 4% do valor cheio do imóvel e você pagar 3% da parte do financiamento? Essa conta, sem precisar jogar no papel, ela já fechou. Né? Porque você está recebendo 4% e pagando 3%. Então, fica muito simples, né? de fazer essa conta. E quando a gente fala para o brasileiro, por exemplo, tem diversas formas, inclusive, de você proteger seu patrimônio e preparar a sua sucessão com imóveis. A gente não vai entrar aqui nesse assunto. Se alguém tiver interesse, inclusive, a gente consegue bater um papo sobre isso depois, se você tiver interesse. Mas tem diversas formas de você fazer uma blindagem patrimonial e um planejamento sucessório através de imóveis nos Estados Unidos com renda variável, receita de renda variável em dólar. Será que vale a pena? Vale tanto a pena que ultimamente tem até uma PEC transitando aí, coisa atual, né? De querendo aí pôr imposto nos investimentos de fora, porque eles sabem que a maioria das pessoas estão descobrindo isso, né? Estão descobrindo, estão investindo lá fora. Essa PEC nem passou ainda, é uma coisa bem atual, ela tá rolando aí, tomara que não passe, mas a gente sabe que nesse Brasilzão nosso aqui é bem complexo. Rafa, a gente sabe que todos os governos do mundo, eles têm a impressora de dinheiro na mão. E que eles imprimem dinheiro e não é no modo figurativo de falar, não. No modo real. Vão lá, imprimem dinheiro, fazem dinheiro. Aqui no Brasil a gente viu isso na pandemia, né? A criação da moeda, da nota de R$200 não foi meramente porque queria uma nota, porque era ruim. É porque queria gerar mais dinheiro para poder pagar aquele monte de gente que não estavam fazendo nada durante a pandemia porque não podiam, né? E nos Estados Unidos a gente vê hoje a máquina a impressora trabalhando a todo vapor por conta das guerras, né? Financiando algumas guerras. Você acha que mesmo com essa impressão de dinheiro financiando essas guerras, isso ameaça a moeda americana, o dólar em si?
Olha, se você jogar na internet opiniões sobre isso hoje, você vai ter metade falando que ameaça, metade falando que não ameaça. Sendo que essa opinião contrária, ela vem desde lá da quebra do Lehman Brothers. Muita gente achou que na quebra do Lehman Brothers, em 2008, quando a gente teve a bolha, né, imobiliária americana, a moeda ia se enfraquecer. E assim, a verdade é que ninguém sabe. Todo mundo vai dar opinião e daqui a pouco alguns viram malucos e outros viram heróis. Mas o que eu imagino? Historicamente, os Estados Unidos mostra a força que ele tem de se recuperarem de crises como um todo. A própria crise de 2008, que foi a quebra de um grande banco, em 2010 eles já tinham se recuperado. Então, assim, foram 2 anos da quebra de um grande banco. Aí teve muita gente que agora, quando teve a quebra do Silicon Valley Bank, não chega perto do que era o Lehman Brothers, era um banco voltado até para startups, mas muita gente começou a falar disso. Será que agora os Estados Unidos acabou? Mas a verdade é o seguinte, a gente tem um pós-pandemia e guerra. E uma guerra que, querendo ou não, o atual presidente dos Estados Unidos não se posicionou de forma nenhuma. Ele ficou... E essa não é uma característica americana. Então, assim, ano que vem a gente tem eleições, provavelmente vai ter uma troca de poder. E toda vez que um polo acabar fazendo algo que as pessoas não gostam, ele troca para o polo contrário. E não estou dizendo que isso é bom ou ruim, é o que provavelmente vai acontecer. A gente provavelmente vai ter uma troca de poder. Então, assim, eu acho muito difícil que em um ano do que está acontecendo, a gente tenha um ferimento muito grave na moeda americana. Mas o futuro é impenetrável. Vão ter pessoas falando pró, outras pessoas falando contra. Eu, particularmente, continuo sendo um entusiasta da moeda americana. Ela me mostra todos os dias o valor que ela tem. Então, eu continuo com o meu viés, junto com os meus clientes, falando o seguinte, cara, hoje você mora no Brasil. Hoje a moeda mais forte é o dólar. A opção é sua. Como fala, a gente meteu o dedo numa polêmica histórica e eu acho que durante muito tempo aí, né? Porque os Estados Unidos estão sempre envolvidos em alguma guerra, né? É verdade. Então, assim, é uma polêmica mesmo isso, por isso que eu queria ouvir de você a sua opinião. Eu, pra ser sincero pra você, eu fico na balança também, nunca sei se sim ou se não. A ideia é que os americanos sempre foram, como a gente diz aqui no Brasil, do vai ou racha, realmente. Esse presidente atual tá meio estranho, né, pros moldes americanos. Então, assim, mas a gente pensa que vá manter aí essa hegemonia, essa hierarquia da moeda durante muito tempo. Rafa, muito bom ter você aqui com a gente, explicando sobre dólar. Pessoal, sigam o Rafa aí nas redes sociais. Na rede social eu consigo como Rafa Educador, né? Isso, no Instagram, @RafaEducador. Então, assim, sigam ele, você faz consultorias, atende, tem mentorados, né, falando sobre dólar. Pra gente fechar esse nosso episódio aqui com chave de ouro, Rafa, eu queria que você faça de forma prática pra gente. Como eu faço? A pessoa ouviu, entendeu o dólar, poxa, é bacana. Como que eu faço pra adquirir dólares e onde eu guardo os meus dólares pra gente fechar com chave de ouro? Perfeito. Vamos lá. Primeiro ponto. Hoje a gente tem muitas fintechs, como uma famosa, muito famosa é a Nômade. A pessoa consegue abrir uma conta aqui do Brasil e fazendo um Pix para lá, você consegue transformar esse dinheiro em dólar. Vai ter a cotação, você se cadastra como se você se cadastrasse num banco brasileiro, por exemplo. Um banco digital. Então essa é uma forma de você ter o dólar até para você usar nas viagens que você for fazer. Você citou a Avenue, que é uma corretora... lá de fora para brasileiros, atendimento em português, uma excelente opção para você. Também consegue transferir, acho que em Pix ou cartão de crédito. Eu já usei a Avenue no passado, hoje eu não uso mais, eu vou falar rapidinho por quê. Mas você consegue transferir para a corretora lá de fora e você vai utilizar como se você estivesse investindo numa XP ou BTG aqui no Brasil. Você pode comprar ações, pode comprar bonds, pode comprar os REITs, que é como se fosse o fundo imobiliário, não é exatamente fundo imobiliário, mas é como se fosse um fundo imobiliário americano. Só que um cuidado que eu acho que todo mundo tem que ter na hora da declaração do imposto de renda. O brasileiro não tem clareza sobre a declaração do imposto de renda. Aqui no Brasil já é complicado. Quando você junta ativos em dólar, fica um pouquinho mais complicado. Então, eu já investi através da Avenue, hoje eu não faço mais. Hoje eu faço através de gestoras independentes lá de fora com fundos imobiliários. Por quê? Porque eu não sou um estudioso do mercado americano. Então, saber o que eu vou comprar ou vender o tempo todo fica um pouco mais difícil. Então, eu invisto através de empresas, né, gestoras de ativos, que fazem essa gestão do patrimônio e a partir, se eu não me engano, de $10 mil, você já consegue estar numa gestora dessa, ou seja, é um valor relativamente pequeno para você ter uma gestão profissional. E aí tem outros benefícios também dentro da gestora, que também não é um papo para agora, é um papo mais para frente, mas benefícios como sucessão patrimonial, você já começa a fazer seu planejamento sucessório, né?
né? É uma legislação diferente da brasileira e também tem questões de benefícios fiscais. Né? Como eu disse, é um papo para depois, mas se você hoje quer começar, você pode abrir uma conta na Nomad, pode abrir uma conta na Avenue e fazer um cadastro como se fosse uma fintech aqui no Brasil, uma XP, um BTG, e você transfere via Pix ou cartão de crédito, você já consegue mandar o dinheiro lá para fora, fica muito simples. Bom, é isso aí. O cara não precisa ser nenhum milionário, né? Vamos fazer uma conta de boteco aqui, com 50 mil ele tem assessoria. A partir de 50 mil reais, né? Nem dólares. Perfeito. 50 mil reais já tem uma assessoria profissional que ajude ele lá fora. Rafa, muito esclarecedor tudo isso que você trouxe pra gente, um tema tão atual, tão importante da gente pensar. Até porque eu sempre falo isso, eu fiz uma analogia um tempo atrás, falei assim, cara, se uma pessoa tiver, sei lá, 1 milhão em dinheiro, 3 prédios e 5 empresas, ele é rico? A pessoa falou, com certeza. Eu falei, mas e se isso tudo for tudo na Venezuela? Aí o cara parou assim, ele tá lascado. Eu falei, pois é, então assim, a moeda faz muita diferença. Então, eu sou bem sincero com você que eu não sou muito animado com a forma com que o governo nosso atual tocam as coisas, né? Então, eu sempre falo, o risco Brasil aumentou muito. Muito. Então, quanto mais a gente puder diversificar e tirar um pouco do nosso patrimônio daqui e colocar lá fora, claro que o cara não precisa desesperar e colocar tudo, né, Rafa? Mas tem que ter. Como você diz, é legítima defesa ter um pouquinho de dólar, né? Agradecer a você também que assistiu mais esse episódio aqui com a gente, tá? Se chegou até aqui, pessoal, já se inscreva no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhum dos episódios, porque está sensacional. Todos os técnicos, escritores que escreveram esse livro estão aqui com a gente falando as suas experiências, te dando dicas para você evoluir financeiramente. Pode deixar os seus comentários também e deixa o like para ajudar esse vídeo a atingir muito mais pessoas que precisam também dolarizar um pouco aí do seu patrimônio, tá bom? Eu quero finalizar aqui, Rafa, se você me permite, repetindo aqui, refrisando a sua frase de impacto para a gente fechar aqui com chave de ouro. Olha, para quem tem real como moeda principal, ter dólar na carteira é legítima defesa. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. Chefe Cast, especial evolução financeira.